Muitos chamam de Domingo de Ramos. Por que isso? Por causa do que aconteceu aqui, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ler o versículo 1, capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Então, a Escritura Sagrada, no livro de Zacarias, havia profetizado que o Messias entraria em Jerusalém, mas não montando um cavalo branco, um cavalo de guerra, não acompanhado de um exército, mas entraria humilde, montado num jumento, algo inédito, algo que jamais ninguém poderia imaginar, que um grande rei entrasse numa cidade, numa entrada triunfal, montando um jumentinho. Mas foi exatamente o que aconteceu, para cumprimento das Escrituras Sagradas. Tudo o que aconteceu com Jesus Cristo foi profetizado no Velho Testamento, provando que o nosso Senhor é realmente o Messias e que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque séculos antes, como Davi, por exemplo, 1000 anos antes de Jesus pisar esse mundo, no Salmo 22, Davi profetizou detalhes a respeito da crucificação. A Bíblia, as profecias bíblicas provam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então está aqui Jesus entrando em Jerusalém, a cidade dele, porque Jerusalém no Velho Testamento era a cidade do grande rei. Ele está entrando como rei dos judeus, montado num jumentinho, cumprindo a profecia do profeta Zacarias. E o que aconteceu? Versículo 8. Muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores, e por isso chamado Domingo de Ramos, e os espalhavam pelo caminho. E multidões iam adiante dele. As pessoas começaram a tirar suas próprias vestes e colocar no caminho, em sinal de quê? De honra. Ele começou a ser honrado por grande multidão da cidade de Jerusalém. No Evangelho de João fala que muitos desses que estavam honrando a ele, haviam ouvido falar que ele ressuscitara um morto, que já tinha morrido há 4 dias, cujo nome era Lázaro. Muitas pessoas que ouviram falar dessa ressurreição começaram a honrar a Jesus e reconhecer que ele era realmente o rei e o Messias. Então aqui ele recebe honra. Verso 9: as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, como as que estavam atrás, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, muita gente de Jerusalém começou a louvar e reconhecer a Jesus como seu Messias, gritando: filho de Davi. Filho de Davi era o título que o Velho Testamento afirmava e dava ao Messias, o rei de Israel, o ungido de Deus.
Hosana, né? O que é Hosana? A gente canta a música Hosana, tem muitas músicas que a gente canta Hosana. O que é Hosana? Essa palavra Hosana, o significado dela é salve agora, salve agora. Então eles estavam gritando, clamando, salve agora, filho de Davi, salve Jerusalém, salve Israel, salve o povo de Deus. E tornou-se uma expressão de louvor, assim como é aleluia, Hosana também é uma expressão de louvor. Salve agora é o sentido de Hosana. Então, aleluia, Hosana, expressões de louvor. E eles estavam dizendo, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Essa frase está escrita no Salmo 118, verso 26. Então eles estavam reconhecendo que aquele homem que estava entrando por Jerusalém era o Messias prometido, era o cumprimento da promessa, da profecia de Deus a respeito do ungido do Salvador. No verso 10, está escrito assim, então no verso 9, Jesus recebe louvor do povo, né? Adoração. E no verso 10, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, toda a cidade se agitou, dizendo, quem é esse? E a multidão dizia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Então vamos pensar, era um domingo, como hoje, Jesus entra ovacionado, aplaudido, louvado, exaltado, dentro de Jerusalém, um domingo. Então passou-se segunda, terça e quarta, onde o nosso Senhor passa esses dias no templo, ensinando e debatendo com os fariseus, com os saduceus, com os sacerdotes. Na quarta-feira, a gente vai fazer uma revisão dessa semana, do que aconteceu ali. Na quinta-feira, o Senhor se recolhe com seus discípulos e celebra a ceia e ensina a eles a respeito de muitas coisas. E por incrível que pareça, na sexta-feira, na quinta-feira à noite, ele é traído, vendido, preso, pela madrugada julgado, e na sexta-feira, aquele que foi recebido com louvor, com adoração, com exaltação e com glória, no domingo, na sexta-feira, é crucificado. E aí a gente vê uma coisa espantosa, o povo foi responsável por isso. No capítulo 21 que nós lemos, o povo está dando glória a Deus, bendito o Messias, salve Jesus de Nazaré, o profeta, bendito que vem em nome do Senhor, todo mundo feliz, todo mundo louvando, fazendo festa. Então chega o capítulo 27, abre no capítulo 27, Jesus é preso, e a partir do versículo 11, ele é julgado pelos irmãos dele, o sinédrio da sua nação, e entregue aos gentios, algo que um judeu jamais fazia, entregar seus patrícios, seus compatriotas aos romanos, seus inimigos. Eles nunca faziam isso, mas com Jesus eles fizeram. Entregaram ele para os romanos, porque eles, judeus, não tinham autoridade naquela época para matar. Por isso que eles entregaram para os romanos, porque se eles tivessem autoridade para matar, eles teriam matado Jesus. Mas como eles não podiam fazer isso, entregaram para os romanos e acabaram cumprindo a profecia de que modo que ele morreria, crucificado. Os judeus não crucificavam ninguém, apedrejavam até a morte, mas os romanos crucificavam. Então ele é entregue a Pilatos, o governador romano. No verso 11 está escrito assim: foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu o dizes, isso é como você está dizendo.
está confirmando. Você é o rei dos judeus? É isso aí que você está dizendo. É isso que quer dizer essa expressão, tu o dizes. É isso aí mesmo que você acabou de falar. Sou. Versículo 12. Sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Ficou calado. 13. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Por quê? Porque todas as pessoas que são acusadas de alguma coisa, elas começam logo a responder: não fui eu, isso é injustiça, não faça isso, não foi bem assim. Todo criminoso, ele sempre diz que é inocente. Já reparou isso? A pessoa nunca cometeu crime nenhum. Sempre, não fui eu, não cometi crime, isso é uma injustiça, é uma calúnia, não é verdade, sempre negando o seu crime. Jesus, que era inocente, fica calado, não se defende, de modo que o governador fica espantado. Ele nunca tinha visto isso. Então, olha só, versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Segundo o livro de Lucas, Barrabás havia cometido um homicídio. Barrabás era um rebelde, era um zelote, era um do grupo de terroristas judeus, daqueles que matavam os soldados romanos, as autoridades romanas, que queriam a liberdade de Israel à base da espada. E ele havia matado uma pessoa e estava condenado, Barrabás. 17. Portanto, estavam eles reunidos. Disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Vejam, Pilatos não era nenhum tolo. Pilatos era uma pessoa muito experiente, já tinha idade, era governador. E a história diz que Pilatos ele era cruel, ele era implacável, ele era ditador, ele matava, ele executava extermínios de muitas pessoas. Ele não era um santo, uma pessoa calminha, tranquila, democrática, não. Pilatos era um homem severo, era um homem perverso, a história fala. Só que aqui, ele percebeu que os judeus, os líderes judeus, haviam entregue Jesus por inveja. Olha como a inveja é uma desgraça. A inveja matou o nosso Salvador. Os líderes judaicos, eles ficaram com inveja porque Jesus atraía todo o povo para ele. E os líderes judaicos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles sempre recebiam a admiração. Mas quando Jesus apareceu, eles ficaram de lado. E a admiração e toda a honra foi para Jesus. E Jesus denunciou a eles. E eles, por inveja, queriam matá-lo. E Pilatos sabia disso. Então Pilatos prepara uma saída para Jesus. Bom, eu vou colocar um criminoso aqui e Jesus, para ver o que eles escolhem. Certamente eles vão escolher libertar Jesus, afinal de contas Jesus é o rei deles. E Barrabás é um criminoso. Assim pensou Pilatos. Mas olha o que aconteceu, versículo 19 ainda, diz assim: estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Deus falou com a mulher de Pilatos em um sonho, e mostrou para ela os sofrimentos de Cristo. E ela ficou abalada, e procurou o marido e falou: não faça nada com este homem. Este homem não é normal, não é uma pessoa qualquer, não toca nele. Pilatos já estava propenso a liberar Jesus, porque sabia que ele era inocente, que tinham entregue ele por inveja. Agora ainda
incentivado pela mulher, ele se determina a soltar Jesus. Então ele oferece essa opção. Olha o verso 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Não sei se você já viu algum filme sobre isso. Nos filmes mostra. Eles ficaram rodeando, entrando por entre o povo e dizendo: olha, Barrabás, pede Barrabás, Barrabás, entre o povo, persuadindo, convencendo o povo a pedir que soltasse Barrabás e matasse Jesus. Versículo 22. Disse-lhe Pilatos, versículo 21. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? Imagina a situação. Imagina se fosse você hoje que tivesse que decidir isso. Aqui está Jesus, aqui está Barrabás. Aqui está o Salvador, aqui está o pecador. Aqui está a luz, aqui está a escuridão. Aqui está o bem, aqui está o mal. Qual você escolheria? Ah, claro que eu escolheria Jesus, mas não é isso que você tem feito na sua vida. Você que não é cristão, que está visitando essa igreja hoje, não é isso que você tem feito com a sua vida. Você tem escolhido Barrabás, você tem escolhido o mal, você tem escolhido a escuridão, você tem escolhido o pecado, você tem escolhido o sangue, em vez de escolher a vida. A Bíblia fala em João 3,18 que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O mundo não quer saber, por exemplo, de ler a Bíblia. O mundo lê a Bíblia? Não. O mundo assiste filme de terror, assiste filme de violência, novelas de imoralidade, filme de pornografia, mas não ler a Bíblia, não ouvir mensagens, não assistir filmes cristãos. O mundo, a humanidade tem sede de sangue, porque ela é pecadora, e o pecado atrai. O que a novela faz para atrair a audiência? E meu irmão, em nome de Jesus, se você assiste novela, que o Senhor te repreenda, e que nunca mais você assista novela. Liberte-se disso em nome de Jesus Cristo. Estão fazendo uma campanha na Câmara dos Deputados, no Senado, na mídia, em todo lugar, para todos os cristãos abandonarem a novela Babilônia. Mas não é só a novela Babilônia que tem que abandonar, não, irmão. Tem que abandonar das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, das 11, qualquer novela. Nenhuma delas presta. Nenhuma delas presta. Jesus ou Barrabás? É incrível. 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O quê? Jesus, o santo, o justo, o puro, o perfeito, o amável, o querido, o Salvador, o que curou, que libertou, que conversou, que ajudou, que consolou, crucificado? Seja crucificado. 23. O governador, sendo usado por Deus, o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? O que ele fez? Queria perguntar para você nessa noite: o que Jesus fez com você para que você o rejeite? O que Jesus fez com você para que você o negue? Para que você não o deseje? Para que você o despreze?
para que você não busque, não aceite, não se converta a Ele. O que Ele fez com você? O que Jesus fez com o mundo para que o mundo cuspa nele, pise nele, com todo o ódio? O que Jesus fez? O que Jesus fez a você? Que mal Ele fez? Responde para você, que mal Jesus fez? Sabe qual mal Jesus fez? Nenhum, zero, porque Ele nunca pecou na vida dele. Ele sempre foi santo, puro, o único ser humano que pisou essa terra e jamais pecou. Ele não fez mal nenhum. Que mal Ele fez? E eles mais clamavam dizendo: seja crucificado. O pecador é assim, ele está pecando, aí você fala com ele: ô meu amado, meu amigo, deixa o pecado, volte-se para Deus, converta-se ao Senhor. Sabe qual é a resposta do homem? Vai pecar mais. Só porque você falou, só porque você pediu para ele não pecar, ele vai pecar mais. Ele vai insistir em pecar, mais ainda, porque assim a natureza humana é rebelde. A natureza humana é rebelde. Deus diz: não farás para ti imagem de escultura. E o homem diz: eu vou fazer um monte de imagem de escultura. Não se prostrarás diante dela. Não terás outros deuses diante de mim. O homem diz: eu vou fazer um monte, vou me dobrar e vou ter quantos deuses eu quiser. Não tomarás o meu nome em vão. E o homem desrespeita a Deus e bota o nome de Deus em tudo quanto é bagunça que ele faz. Honra teu pai e tua mãe, e o homem desrespeita os seus pais. Guardarás o sábado, reservarás um dia para me adorar. Hoje nós adoramos no domingo. Não, eu não quero saber de ir à igreja, não quero saber de nada. Não adulterarás, e é o que mais o homem faz, e é o que está na propaganda de todas as novelas, de todos os filmes: adultério. Não darás falso testemunho, e a língua do homem está sobrando mentiras. Não furtarás, e tudo que o brasileiro faz é roubar. Grande maioria dos brasileiros rouba, seja político ou cidadão comum. Não cobiçarás, e é tudo que o homem quer, cobiçar. O homem é rebelde. O homem cada vez clama mais: eu vou fazer, eu quero ver quem vai me impedir, e que se dane, se eu for para o inferno, eu vou para o inferno, e não quero nem saber. É assim que o homem age. Eu sei que você às vezes age com mais educação do que eu estou te falando, mas é isso que o ser humano é dentro dele. Ele disfarça, mas é isso que ele é dentro dele. Amante do pecado, odiando a Deus e o seu Filho, o seu Salvador. Seja crucificado, crucifiquem ele. Mas ele não fez nada, mata ele a si mesmo. Verso 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, eles começaram a fazer uma bagunça, um tumulto. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerar isso. Pilatos não estava totalmente inocente, não. Estava não. A história de Pilatos conta que depois, a lenda, né, a gente não sabe, toda hora ele ficava lavando a mão. Ele lavou a mão ali, mas a consciência dele não foi lavada. O sangue de Jesus ficou sempre martelando na cabeça dele. E se eu não me engano, salvo engano, Pilatos se matou no fim da sua vida. Perdido. Consciência dele o acusando. Mas ele disse: eu estou inocente. Mas em certo sentido, não num sentido completo, mas num certo sentido realmente, ele queria libertar Jesus. Mas o povo não deixou. Mas ele tinha poder para libertar. Mas é que ele estava mais interessado em satisfazer a multidão e acalmar a multidão do que em fazer justiça.
Então ele lavou as mãos. Agora olha o que a multidão fala no verso 25. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O que é isso? A culpa da morte de Cristo caia sobre nós e nossos filhos. Bom, isso aconteceu. 40 anos depois da crucificação de Jesus, a cidade de Jerusalém é devastada, destruída. E passaram mais de 1900 anos peregrinando pelo mundo. E até hoje, não tem paz, não tem tranquilidade os judeus, por terem rejeitado e até hoje rejeitarem o seu Messias, o seu Salvador. Verso 26 diz: então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O que eu quero chamar a atenção de você nessa noite? A mesma multidão que disse: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que depois disse: crucificam. Isso em 5 dias. Não foram 5 semanas, nem 5 meses, nem 5 anos. 5 dias. Como que uma pessoa pode receber a Jesus e 5 dias depois rejeitar Jesus? Então nós vemos o rei recebido e o rei rejeitado em 5 dias. E por que isso aconteceu, gente? Por que aquele povo recebeu e depois rejeitou? Primeiro, aquele povo não estava recebendo Jesus de todo o seu coração. Estava apenas seguindo a multidão. Estava todo mundo lá, fazendo aquela algazarra, as pessoas foram juntando, estavam gritando, todo mundo foi gritando, todo mundo naquela onda. Hoje, no Brasil, virou moda ser evangélico. Então tem muita gente se tornando evangélico e tal, e entrando nas igrejas, e cantando, e dançando, e pulando, e depois indo para o motel. E depois indo para o bar. E no dia seguinte roubando o seu patrão. Mas espera. São essas pessoas verdadeiramente cristãs? Não. Mas estão nas igrejas pulando, cantando, adorando, Vai chegar uma hora que, quando o cinto apertar, elas vão rejeitar. 5 dias depois, agora esse povo rejeita Jesus. Por quê? Não havia recebido todo o coração e havia sido influenciado pelos líderes. Os líderes chegaram nos ouvidos dele: pede Barrabás. Bom, estão pedindo para pedir Barrabás, mas eu queria pedir Jesus, mas estão mandando pedir Barrabás. Barrabás! É assim que funciona o ser humano, irmão. A humanidade, ela é controlada por uns poucos líderes, ou ídolos, cantores, artistas, intelectuais, filósofos, cientistas, milionários, governantes, que ditam o que o povo tem que fazer. Então, o artista tal, hoje, ele raspa metade da cabeça e a outra cabeça ele bota um porco espinho. Aí amanhã está todo mundo com metade da cabeça raspada e o outro lado porco espinho. Aí o homem começa a usar uma calcinha apertadinha e vermelha. Aí todo mundo bota a calcinha apertadinha e vermelha. A humanidade, como já foi dita antes, os seres humanos são vaca de presépio. Os seres humanos seguem o que todo mundo faz. Todo mundo hoje é evangélico. Eu também sou. No futuro, se a perseguição começar mesmo e começar a morrer cristão, aí 90% desses que falam, eu também sou, dá no pé. Vai sumir.
esses homens não eram convertidos de verdade, não haviam recebido Jesus de verdade, foram influenciados por aqueles homens. E outra coisa, Jesus não satisfez as necessidades deles, preste atenção nisso. Esse foi a grande pedra de tropeço de Israel, foi o que levou o nosso Salvador à morte. Ele não satisfez as necessidades deles. O que Israel queria? Eles queriam que Jesus montasse um cavalo branco, afinal ele era o filho de Davi, que ele chamasse um grande exército, lutasse com Roma, vencesse os romanos, expulsasse os romanos da Palestina, estabelecesse um reino de paz e prosperidade nessa terra. Então o povo queria o quê? O povo queria o fim do problema político, o fim do problema econômico, o fim da escassez, o fim da enfermidade, o fim dos seus problemas terrenos. Exatamente o que a maioria das pessoas está procurando nas igrejas hoje. Cura, prosperidade, vitória e resolução de todos os seus problemas. É isso que eu quero que Jesus faça na minha vida. Jesus, dá um jeito na minha vida aí, renova tudo, restaura tudo, põe tudo no lugar, que aí eu vou te adorar. Mas se o problema voltar de novo, eu te abandono e vou procurar outra coisa. Jesus não satisfez as necessidades deles. E as pessoas estão buscando Jesus por isso. Lá em João 6 fala que Jesus multiplicou os pães para aquela multidão, 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens comeram. Aí sabe o que aconteceu? A multidão disse assim: esse é o verdadeiro profeta que havia de vir, e quiseram fazê-lo rei deles. Aí ele se retirou para o monte para orar. No dia seguinte, a multidão se reuniu: cadê Jesus? Cadê Jesus? Todo mundo foi atrás dele. Quando chegaram na frente dele, ele não disse assim: gente, junta aí que eu vou dar pão para vocês de novo. Tem alguém doente aí, vou curar todo mundo. Tem alguém com problema, vou resolver tudo. Não, ele disse assim: na verdade eu digo para vocês, vocês não estão me buscando por causa dos milagres que vocês viram e creram, mas por causa do pão que vocês comeram. Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Jesus estava dizendo: não me busque por causa de bênçãos materiais e terrenas, porque eu posso dá-las e posso não dá-las. Me busque pela sua real necessidade, que é o perdão dos pecados, a salvação da sua alma. É o teu nome escrito no livro da vida. Me busque por isso, e você receberá. Aí Jesus começou a pregar, e eles disseram assim: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E foram embora. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim: vocês também querem ir? Aí o cristão verdadeiro, não aquele seguidor interesseiro, mas o verdadeiro cristão falou assim: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu vou para onde? Eu quero o Senhor. E o que aconteceu, irmãos? Eles tiveram a salvação, mas aqueles que foram atrás de pão se perderam para sempre. Agora, essa multidão já viu crime maior do que esse? Matar o Filho de Deus? E agora? Como é que aquela multidão ficou? Como é que aqueles sacerdotes ficaram, aqueles fariseus, escribas? Inferno direto? Não. Deus é tão maravilhoso, que o maior crime da humanidade foi matar Jesus, mas justamente foi a maior bênção para a nossa vida. Eu chego até a pensar ali, Jesus e Barrabás, e nós dizendo assim: não, escolhe Barrabás. Por quê? Porque o Salvador tem que morrer. Que paradoxo, não é? A gente fica assim lamentando: poxa, ele morreu, mas ele morreu para salvar a nossa alma. Ele tinha que morrer.
Foi um crime, foi um pecado gravíssimo, mas foi uma providência de Deus. Ele morre e garante a nossa salvação. Agora, sabe o que é lindo? A vida daqueles homens acabou? Não. Abre em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja, Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e começa a pregar. E adivinha para quem que ele está pregando? Para a multidão em Jerusalém. Muitas pessoas que tinham gritado crucifica, crucifica, agora estavam ouvindo Pedro pregar. E olha só o que Pedro fala. 2:22. Homens israelitas, escutem essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Pedro está falando, olha, ele foi morto pela presciência, pelo plano de Deus, mas vocês o mataram, mas ele ressuscitou, mas vocês o mataram. Pedro está falando, foi uma bênção para a gente, mas vocês mataram ele. E agora olha o capítulo 3. Capítulo 3, verso 13. Numa outra pregação, Pedro dizendo, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Mesma coisa, Pedro falando, vocês pegaram o Filho de Deus, a quem Pilatos determinou soltar, vocês determinaram a morte dele, pediram a morte dele, mataram ele, mataram o príncipe da vida. Pedro está culpando aquela multidão, está culpando aquele povo, está acusando aquele povo. Mas e aí? Pedro está falando isso tudo só para acusar? Não, graças a Deus não. Capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Agora contextualiza a cena. Aqueles homens que disseram, crucifica-o. Eles perceberam o pecado deles. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, vocês mataram ele, Deus o ressuscitou. Vocês acharam que ele era um impostor, mas ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Príncipe de Israel. E eles foram quebrantados. E eles disseram, e agora? E agora? Sabe o que eu gostaria? Que você fosse quebrantado. Que você que anda escolhendo Barrabás em vez de Jesus, que você também dissesse, e agora o que eu faço? Porque, meu amado, não foi só os judeus que mataram Jesus, nós matamos Jesus. O nosso pecado matou Jesus. Todos nós fomos responsáveis pela sua morte. Se você, quem dera você dissesse nessa noite, e agora o que eu faço? Há perdão para mim? Havia perdão para aqueles homens que tinham determinado a morte do Filho de Deus? Havia. Glória a Deus, havia. Como há perdão para você hoje, se você for quebrantado, se você reconhecer a tua maldade, o teu pecado, se humilhar diante de Deus, há perdão. Há perdão. Olha o que Pedro responde para aqueles homens que falam, o que nós vamos fazer? Verso 38, disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A mesma coisa ele fala no capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Que lindo, irmão. O Evangelho está dizendo o seguinte, você é um pecador, eu também sou.
Nós somos criminosos diante de Deus. Jesus foi morto por nós. Nós o matamos. Se nós estivéssemos no meio daquela multidão, nós também gritaríamos: crucifica-o. Nós somos pecadores aos olhos do Senhor, mas Ele nos amou e morreu por nós, pecadores, inimigos, que com a nossa vida dizemos: fora com esse Salvador, fora com esse Jesus. Você tem visto na internet o que os deputados, o que os líderes de ONG estão falando da Igreja de Jesus? O que estão falando da Bíblia? Você não conseguiria nem ouvir, gente. Tamanho ódio que a humanidade tem pela Bíblia, por Cristo, pela Igreja. Eu já tive esse ódio. Talvez você também já teve. Todo ser humano, por natureza, odeia o seu Criador, mas o seu Criador o ama e enviou o Filho dele para ser morto aqui nesse mundo pelos homens, mas ao morrer, levar sobre ele os pecados dos homens, e agora é oferecido o perdão. E diz a Bíblia que quase 3.000 homens e mulheres, com certeza, naquela hora foram batizados, perdoados, salvos e transformados pelo Senhor nosso Deus. E depois, quase 5.000 em Atos 3. E a igreja começa com quase 8.000 almas salvas. Os mesmos que haviam gritado: crucifica-o, crucifica-o. Então quero dizer para você, meu amado, Jesus é o Rei de Israel, é o Rei do Brasil, é o Rei das nações, é o Rei do universo. Ele é o Rei dos anjos, o Rei dos demônios, o Rei dos seres humanos. Ele é o Rei dos vivos e o Rei dos mortos. Ele é o Rei de todas as coisas. E você até agora o tem rejeitado, mas não tem importância. Ele ama você, Ele quer você, Ele quer perdoar o seu pecado. Basta que você o receba. Basta que você o receba como rei. Sabe o que é você receber um rei? Jesus, quem manda agora é o Senhor. O Senhor vai mandar na minha vida. Receba-o como rei, e Ele vai te perdoar. Ele vai mudar a tua vida, Ele vai cancelar o teu passado. Isso é maravilhoso, irmão. O Evangelho do nosso Salvador. Eu antes fui blasfemo e perseguidor, mas alcancei misericórdia, diz Paulo, e eu digo também. Deus teve misericórdia de mim. Eu tinha que estar no inferno, mas eu hoje estou aqui pregando, e um dia estarei na glória celestial. Todos os irmãos que estão aqui deviam estar no lago de fogo, mas o seu nome está escrito no livro da vida, e um dia estarão na glória celestial, porque o nosso Deus nos amou tanto, que enviou o seu Filho para sangrar, para morrer, para receber a ira divina no nosso lugar. Receba esse amor, sinta esse amor na tua alma agora, no teu coração. Deus amou você, Jesus ama você. Foi aquela cruz, deixou que o pregasse, sangrou até a morte, para que você tenha vida. Não conheço amor como esse. Não há amor como esse. Não feche o teu coração, não rejeita esse amor, não endureça o teu coração, não resista ao Espírito Santo. Eu acho incrível isso. A gente recebe gentileza de qualquer pessoa. Uma pessoa quer fazer um favor para a gente, legal, pode fazer. A gente recebe qualquer pessoa gentil, qualquer pessoa bondosa que quer fazer alguma coisa, a gente recebe. Mas o maior, o grande, bondoso do universo, que quer não fazer um favor para você, mas quer salvar sua alma, você tem rejeitado, você tem dito não. Diga sim hoje para Jesus, recebe Ele, diga: Jesus, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, eu entrego minha vida a Ti, e eu Te agradeço porque o Senhor morreu por mim. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia e me perdoe e me salve. 8.000 daquele povo de Jerusalém foi salvo pelo Senhor
os próprios assassinos dele. E os sacerdotes? Os sacerdotes dizem que eles perseguiam, que eles fizeram tudo e mataram ele também. Em Atos 6 fala assim: e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Grande parte dos sacerdotes se converteu a ele. Coisa linda. Como disse Moody, um grande evangelista do século XIX, é como se Jesus chamasse Pedro e falasse assim: Pedro, eu estou indo para o céu, mas você vai, fala para aquele centurião que pregou as minhas mãos e os meus pés, que eu ofereço salvação para ele. Fala para aquele sacerdote que disse que eu era um falso profeta, que eu perdoo ele. Fala para aquela multidão que passou na minha frente zombando da minha cara, que eu ofereço uma nova vida para eles. Fala para aqueles soldados romanos que me bateram e cuspiram em mim, que eu lhes dou a salvação se crerem em mim. É muito amor, é muita graça, e só não será salvo por ele. Vocês que estão aqui, só não será salvo por ele aquele que não quiser ser salvo, porque quem quiser será salvo.